Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o bom cidadão, sobre o Sócrates contra os sofistas, sobre o só sei que nada sei, essa frase famosa do Sócrates, né? As ideias de Sócrates. Bora lá? Então, quando a economia agrária foi sendo suplantada pelo artesanato e pelo comércio, surgiu nas cidades, particularmente em Atenas, uma classe social urbana rica que desejava exercer o poder político, até então privilégio da classe aristocrática. Para responder aos anseios dessa nova classe social que a democracia será instituída. Com ela, o poder vai sendo retirado dos aristocratas e passado para os cidadãos. Dessa maneira, o antigo ideal educativo ou pedagógico também foi sendo substituído por outro. O ideal da educação do século de Péricles já não é a formação do jovem guerreiro, belo e bom, e sim a formação do bom cidadão. Ora, qual é o momento em que o cidadão mais aparece, mais exerce sua cidadania? Quando opina, quando discute, quando delibera e vota nas assembleias. Assim, a nova educação estabelece como padrão ideal a formação do bom orador, isto é, aquele que sabe falar em público e persuadir os outros na política. Para dar aos jovens essa educação, substituindo a educação antiga dos poetas, surgiram na Grécia os sofistas, que são os primeiros filósofos do período socrático. Os sofistas mais importantes são Protágoras de Abdera, o Gorgias de Leontini e Sócrates de Atenas. Que diziam e faziam os sofistas? Diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida da polis. Apresentavam-se como mestres de oratória ou de retórica, afirmando ser possível ensinar aos jovens tal arte para que fossem bons cidadãos. Qual arte era essa? A arte da persuasão. Os sofistas ensinavam técnicas de persuasão aos jovens, que aprendiam a defender a posição ou opinião A, depois a posição ou opinião contrária não A, de modo que, numa assembleia, soubessem ter fortes argumentos a favor ou contra uma opinião e ganhassem a discussão. O filósofo Sócrates rebelou-se contra os sofistas, dizendo que eles não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria nem respeito pela verdade, defendendo qualquer ideia, se isso fosse vantajoso, principalmente financeiramente. Corrompiam o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valerem tanto quanto a verdade. Como homem de seu tempo, Sócrates concordava com os sofistas em um ponto. Por um lado, a educação antiga do guerreiro belo e bom já não atendia às exigências da sociedade grega. E por outro, os filósofos cosmologistas defendiam ideias tão contrárias entre si que também não era uma fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Historicamente, a dificuldade para conhecer o pensamento dos grandes sofistas porque não possuímos seus textos. Restaram fragmentos apenas. Por isso, nós os conhecemos por o que deles disseram os seus adversários, como Platão, Xenofonte, Aristóteles. E não temos como saber se estes foram justos com aqueles. Os historiadores mais recentes consideram os sofistas verdadeiros representantes do espírito democrático, isto é, da pluralidade conflituosa de opiniões e interesses, enquanto seus adversários seriam partidários de uma política aristocrática, na qual somente algumas opiniões e interesses teriam o direito de fato perante o restante da sociedade. Discordando dos antigos poetas, dos antigos filósofos sofistas, o que propunha Sócrates? Propunha que antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria primeiro e antes de tudo conhecer-se a si mesmo. Como vimos, a expressão conhece-te a ti mesmo, ou o oráculo que estava gravado no pórtico do templo de Apolo Delfos, o oráculo de Delfos, Apolo Delfo, Deus da luz e da sabedoria, foi o centro das preocupações e da razão também, e investigações de Sócrates. Por fazer do autoconhecimento a condição de todos os outros conhecimentos verdadeiros, é que se diz que o período socrático é antropológico, isto é, voltado para o conhecimento do homem, particularmente de seu espírito, de sua capacidade para conhecer a verdade. O retrato que a história da filosofia possui de Sócrates foi traçado por seu mais importante aluno e discípulo, o filósofo ateniense Platão. Que retrato Platão nos deixa de seu mestre Sócrates? O de um homem que andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando a cada um. Você sabe o que é isso que você está dizendo? Você sabe o que é isso em que você acredita? Você acha que está conhecendo realmente aquilo em que acredita, aquilo que está pensando, aquilo que está dizendo? Você diz, falava Sócrates, que a coragem é importante, mas o que é a coragem? Você acredita que a justiça é importante, mas o que é a justiça? Você diz que ama as coisas e as pessoas belas, mas o que é a beleza? Você crê que seus amigos são a melhor coisa que você tem, mas o que é a amizade? Sócrates fazia perguntas sobre as ideias, sobre os valores nos quais os gregos acreditavam e que julgavam conhecer.
Suas perguntas deixavam os interlocutores embaraçados, irritados, curiosos, pois quando tentavam responder ao célebre o que é, descobriam surpresos que não sabiam responder e que nunca tinham pensado em suas crenças, em seus valores, em suas ideias. Mas o pior não era isso. O pior é que as pessoas esperavam que Sócrates respondesse por elas e para elas. Que soubesse as respostas às perguntas, como os sofistas pareciam saber. Mas Sócrates, para desconcerto geral, dizia, eu também não sei, por isso estou perguntando. De onde a famosa expressão atribuída a ele quando respondeu à pergunta da Sibila no templo de Apolo, Só sei que nada sei. A consciência da própria ignorância é o começo da filosofia. O que procurava Sócrates? Procurava a definição daquilo que uma coisa, uma ideia, um valor é verdadeiramente. Aquilo que uma coisa, uma ideia, um valor é realmente em si mesmo chama-se essência, substância. Sócrates procurava a essência real e verdadeira da coisa, da ideia, do valor. Como a essência não é dada pela percepção sensorial e sim pelo trabalho do pensamento intelectual, procurá-la é procurar o que o pensamento conhece da realidade e verdade de uma coisa, de uma ideia, de um valor. Isso que o pensamento conhece da essência chama-se conceito. Sócrates procurava o conceito e não a mera opinião que temos de nós mesmos, das coisas, das ideias e dos valores. Qual a diferença entre uma opinião e um conceito? A opinião varia de pessoa para pessoa, é doxa, igual o fiofó, todo mundo tem um de vocês, porque o meu não tem não. De lugar para lugar, de época para época, é instável, mutável, depende de cada um, de seus gostos e preferências. O conceito, ao contrário, é uma verdade intemporal, universal e necessária que o pensamento descobre, mostrando que é a essência universal, intemporal e necessária de alguma coisa. Por isso Sócrates não perguntava se uma coisa era bela, pois nossa opinião sobre ela pode variar. E sim, o que é a beleza? Qual que é a essência ou conceito belo do justo, do amor, da amizade? Sócrates perguntava que razões rigorosas você possui para dizer o que diz e para pensar o que pensa. Qual que é o fundamento racional daquilo que você fala e pensa? Ora, as perguntas de Sócrates referiam-se a ideias, valores, práticas e comportamentos que os atenienses julgavam certos e verdadeiros em si mesmos e por si mesmos. Ao fazer suas perguntas e suscitar dúvidas, Sócrates os fazia pensar não só sobre si mesmo, mas também sobre a polis, a cidade-estado. Aquilo que parecia evidente acabava sendo percebido como duvidoso e incerto. Tem uma gravura de Aristóteles, um dos principais filósofos da antiguidade, cujo pensamento é uma das bases da filosofia antiga. Sabemos que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar, se todos aceitarem as coisas como elas são, ou melhor, como nos dizem e nos fazem acreditar que elas são. Para os poderosos de Atenas, Sócrates tornara-se um perigo, pois fazia a juventude pensar. Por isso eles o acusaram de desrespeitar os deuses, corromper os jovens e violar as leis da cidade. Levado à Assembleia, Sócrates não se defendeu e foi condenado a tomar um veneno à cicuta e obrigado a suicidar-se. Por que Sócrates não se defendeu? Porque, dizia ele, se eu me defender estarei aceitando as acusações e eu não as aceito. Se eu me defender, o que os juízes vão exigir de mim? Que eu pare de filosofar, mas eu prefiro a morte a ter de renunciar à filosofia. O julgamento e a morte de Sócrates são narrados por Platão numa obra intitulada Apologia de Sócrates, isto é, a defesa de Sócrates, feita por seus discípulos contra Atenas, a cidade de Atenas. Sócrates nunca escreveu. O que sabemos do seu pensamento encontra-se nas obras de seus vários discípulos, e Platão foi o mais importante deles. Se reunirmos o que esse filósofo escreveu sobre os sofistas e sobre Sócrates, além da exposição de suas próprias ideias, poderemos apresentar como características gerais do pensamento socrático o seguinte: a filosofia se volta para as questões humanas, o período antropológico no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores e, portanto, se preocupa com as questões morais e políticas. O ponto de partida da filosofia é a confiança no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. Reflexão é a volta que o pensamento faz sobre si mesmo para conhecer-se. É a consciência conhecendo-se a si mesma como capacidade de conhecer as coisas, alcançando o conceito, a essência ou a substância delas. Como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do homem, a preocupação se volta para estabelecer procedimentos que nos garantam que encontramos a verdade, isto é, o pensamento deve oferecer a si mesmo caminhos próprios, critérios próprios e meios próprios para saber o que é o verdadeiro e como alcançá-lo em tudo o que investigamos. A filosofia está voltada para a definição das virtudes morais do indivíduo e das virtudes políticas do cidadão, tendo como objeto central de suas investigações a moral e a política, isto é, as ideias e práticas que norteiam os comportamentos dos seres humanos, tanto como indivíduos quanto como cidadãos.
Cabe à filosofia, portanto, encontrar a definição, o conceito, a essência dessas virtudes, para além da variedade das opiniões, para além da multiplicidade das opiniões contrárias e diferentes. As perguntas filosóficas se referem, assim, a valores como a justiça, a coragem, a amizade, a piedade, o amor, a beleza, a temperança, a prudência, que constituem os ideais do sábio e do verdadeiro cidadão. É feita pela primeira vez uma separação radical entre, de um lado, a opinião e as imagens das coisas trazidas pelos nossos órgãos dos sentidos, os nossos hábitos, pelas tradições, pelos interesses, e de outro lado, os conceitos ou as ideias. As ideias se referem à essência invisível e verdadeira das coisas, só podem ser alcançadas pelo pensamento puro, que afasta os dados sensoriais, os hábitos recebidos, os preconceitos, as opiniões. A reflexão e o trabalho do pensamento são tomados como uma purificação intelectual que permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. A opinião, as percepções e imagens sensoriais são consideradas falsas, mentirosas, mutáveis, inconsistentes, contraditórias e devem ser abandonadas para que o pensamento siga seu caminho próprio no conhecimento verdadeiro. A diferença entre os sofistas de um lado e Sócrates e Platão de outro é dada pelo fato de que os sofistas aceitam a validade das opiniões e das percepções sensoriais e trabalham com elas para produzir argumentos de persuasão, enquanto Sócrates e Platão consideram as opiniões e as percepções sensoriais ou as imagens das coisas como fonte de erro, mentira e falsidade, formas imperfeitas do conhecimento que nunca alcançam a verdade plena da realidade. São essas ideias que, de maneira alegórica ou simbólica, encontramos na exposição platônica do mito da caverna, que eu já falei sobre ele em vários vídeos aqui no canal. Nesse mito ou alegoria, Platão estabelece uma distinção decisiva para toda a história da filosofia e das ciências, qual seja a diferença entre o sensível, que nós percebemos através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, e o inteligível, que a gente alcança através do intelecto da nossa razão. Os sensíveis são as coisas materiais ou corpóreas cujo conhecimento nos é dado por meio do nosso corpo, na experiência sensorial ou dos órgãos dos sentidos e pela linguagem baseada nesses dados. O sensível nos dá imagens das coisas tais como nos aparecem e nos parecem, sem alcançar a realidade ou a essência verdadeira das coisas, sem tirar o véu que esconde a verdade, a aletheia, tirar o véu. As imagens sensíveis formam a mera opinião, a doxa, variável de pessoa para pessoa e variável numa mesma pessoa, dependendo das circunstâncias. O inteligível é o conhecimento verdadeiro que alcançamos exclusivamente pelo pensamento. São as ideias imateriais e incorpóreas de todos os seres ou as essências reais e verdadeiras das coisas. Para Platão, a filosofia é o esforço do pensamento para abandonar o sensível e passar ao inteligível. Então isso é um pouco de Sócrates, as ideias de Sócrates e do bom cidadão, essa transição também do ideal de homem grego. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.